Obrigado, pastor Elisa. É uma bênção, queridos, a gente ser igreja, ser família do Senhor. Amém? Quantos concordam com isso? Glória a Deus. Sente por um instante. Eu queria, em nome do pastor Luiz Carlos, né, o nosso pastor que não está por aqui por esses dias, está numa conferência das Igrejas de Cristo. Amanhã eu creio que ele já estará aqui conosco de volta, em nome de Jesus. E eu queria dar as boas-vindas a você que está aqui hoje, neste culto de celebração. Seja muito bem-vindo à família Docmus, a família de Deus, a família de Cristo. Você que está aqui nos visitando ou nos honrando com a sua presença aqui pela primeira vez, tem alguém aqui nessa situação? Está aqui na igreja pela primeira vez? Opa, tem uma irmã ali. Seja muito bem-vinda, Deus lhe abençoe. No final do culto, eu já conheço a senhora e a gente vai poder conversar um pouco. Ela é a mãe do Tiago, né? É o marido da Carol ali. Seja muito bem-vinda. Mais alguém nos honrando com a presença hoje pela primeira vez? Segunda vez? Terceira vez? Amém. Então, se você já veio aqui mais de 3 vezes, você já faz parte dessa família. Glória a Deus. Hoje eu tenho um desafio, né? De ministrar uma palavra aqui para os irmãos. E eu creio que Deus pode falar com você assim como Ele falou comigo. E a minha expectativa é que Ele fale com você tanto quanto Ele falou comigo quando preparava essa palavra. O tema da minha mensagem hoje é conquiste a vitória. Quantos precisam de uma vitória aí? Poucas pessoas, está todo mundo bem, né? Quantos precisam de uma vitória aí? Amém. Com certeza, irmão, nossa vida, ela sempre vai estar necessitada de uma vitória. Seja em qualquer área da nossa vida, né, a gente sempre vai precisar estar buscando conquistar alguma coisa ou ser vitorioso em algo. E a pastora Elisa falou aqui, né, e é muita bênção a gente escutar as pessoas dizendo. Semana passada ela botou uma questão diante do Senhor e passou a semana agradecendo já pela bênção, né? E Deus transformou aquela situação. Então nós precisamos buscar vitória, buscar conquista naquele que pode nos dar. Amém? A gente não pode estar confiando nas nossas próprias forças, na nossa própria capacidade, né? Ou esse pinguinho de inteligência que talvez você tenha, ou habilidade para fazer alguma coisa. Na verdade, nós precisamos confiar no Senhor. Então, o tema da minha mensagem é esta, né? Conquiste a vitória. E eu vou ler o texto que está em Juízes 6. Eu vou ler do verso 11 até o verso 16. Vai estar projetando aí, você poderá acompanhar, ou então abra sua Bíblia se você preferir. Eu também vou ler o texto que está no versículo 6 do capítulo 17, ok? Como eu vou ler a Bíblia, eu vou ter que tirar aqui o óculos, porque eu enxergo de perto, de longe, não está mais a mesma coisa. Então, o texto de Juízes 6, a partir do verso 11, diz assim: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiezrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Diga comigo, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu: Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor... Amém. Até o 13, não é isso?
Não, o Senhor, até o 16, o Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá, liberte Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está te enviando? O verso 15. Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. O verso 16. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Amém? Que palavra poderosa. Mas o verso 17, ou o verso 6 do capítulo 17 diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Vamos orar? Feche seus olhos. Meu Deus, eu quero agradecer ao Senhor por essa palavra, por esse texto extraordinário do Senhor. Peço com a tua direção, que o teu Espírito Santo, Pai amado, venha falar através de mim. Nos dá, Seu Deus, em nome de Jesus, um tempo aqui, Seu Deus, onde o Senhor falará conosco grandemente. E sairemos daqui, Seu Deus, cheios do Senhor. Porque a tua palavra, Pai amado, ela não volta vazia. Ela cumpre, Seu Deus, a função aquela que o Senhor já determinou. Nós agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, naquela época o povo de Israel, como eu li aqui no verso 6 do 17, eles não tinham um rei, eles não tinham um líder, alguém que estivesse liderando o povo. E isso era uma tristeza, porque como o texto diz, cada um fazia o que bem entendia. E isso não pode dar certo. Eles viviam numa espécie de contracultura do reino de Deus. Eles tinham as leis, eles tinham o testemunho dos seus antepassados, dos mais velhos, como o próprio Gideão falou aqui. Quem é esse Deus que nos tirou do Egito? Como é que nós podemos acreditar nas histórias que os nossos pais nos contaram? Então eles tinham tudo isso, mas eles não davam ouvido ou não davam atenção a isso. Na verdade, eles viviam longe dos princípios e dos valores do Senhor, do seu reino. Eles viviam numa espécie de relativismo, onde a palavra de Deus, as leis do Senhor, não tinham nenhum valor para eles. Qualquer semelhança, irmãos, com o que vivemos hoje não é mera coincidência. Hoje nós vivemos num mundo que vive, um mundo que eu chamo, é um mundo sistema, que vive numa contracultura do reino de Deus, onde os valores e os princípios de Deus nada valem ou nada interessam para aqueles que estão inseridos e vivendo essa cultura. Nenhum princípio, nenhum valor defendido pelo Senhor é defendido por essa cultura do mundo. A palavra de Deus diz que o mundo jaz do maligno, ou seja, os valores e princípios do mundo, eles estão ligados diretamente ao inimigo das nossas almas, que é Satanás. Esses valores, esses princípios, destroem a nossa relação com o Senhor. Esses princípios e valores deturpados, fora do padrão de Deus, eles nos afastam do Senhor. E como naquela época, hoje também, o Senhor entregou o povo de Israel aos seus inimigos, porque eles só estavam se importando com os seus próprios desejos e as suas próprias ambições. Hoje também nós estamos vivendo dessa forma. As pessoas estão preocupadas simplesmente em satisfazer os seus desejos e ter as suas ambições, supridas
não importa o que elas precisam fazer para que isso aconteça. Isso é uma realidade, queridos? Ou estou jogando fora aqui demais? Que eu posso jogar fora em algum momento, mas eu creio que não é o que eu estou dizendo agora. Semana passada nós tivemos aqui o nosso Homens no Topo, e o pastor falou muito sobre isso. E nós, como cristãos, não podemos referendar essa contracultura do reino, se amoldar a ela, né, viver o que ela prega. Na verdade, nós somos cidadãos do reino. Ou a palavra de Deus é verdade, ou a cultura do mundo é verdade. Não tem como viver as duas coisas. Não é possível, né? As duas coisas não se coadunam, elas não podem andar juntas. Então era isso que acontecia com aquele povo naquela época. E por conta disso, por conta dessa forma de viver, né, Deus estava afastado do povo de Israel, Deus se afastava daquele povo, o seu povo, o povo que ele escolheu, que ele criou, que ele libertou, estava afastado de Deus por conta da sua forma de viver. E por causa disso, Deus os entregava na mão dos inimigos. E de tempos em tempos, se você ler o livro de Juízes, eles clamavam a Deus e Deus levantava ali um juiz. Levantava alguém para liderar e libertar o seu povo. Gideão foi um desses juízes, uma dessas pessoas que o Senhor escolheu para abençoar, liderar e libertar o povo da opressão dos midianitas, que era quem estava dominando, né, o povo de Israel naquela época. O texto de Juízes 11, Juízes 6, do 11 ao 16 que a gente leu aqui, descreve o momento em que Gideão é chamado. E é possível a gente perceber na leitura que Gideão tinha uma visão diminuída de si mesmo, né, da sua tribo, da sua família. Ele dizia que ele era o menor da sua casa, que a sua tribo era mais insignificante, né, o seu clã, da tribo de Manassés, né? Mas esse Gideão, querido, se você continuar lendo o capítulo 6, 7 e 8 de Juízes, você vai encontrar lá que esse mesmo Gideão enfrentou os midianitas e os amalequitas também, depois de ter à sua disposição, num primeiro momento, depois de uma convocação solene, mais de 32 mil homens, ele tinha à sua disposição para ir à guerra. Mas o Senhor não queria que ele fosse lá com 32 mil homens, porque o Senhor não queria que nenhum desses homens se orgulhasse por conta da vitória que eles teriam ali. E depois, né, de ter esses 32 homens à sua disposição, o Senhor fez ele enfrentar um povo numeroso, muito numeroso. Conta aqui que, no texto, conta que tinha um exército lá com 120 mil homens e mais um restante, uma pequena porção de 15 mil. E ele foi enfrentar esses homens com apenas 300 homens. Esse é o milagre do Senhor. E ele foi enfrentar esses homens e ele saiu de lá vitorioso. Ele conquistou, né, a liberdade do seu povo. O capítulo 8, verso 10 ao 12, diz assim: Ora, Zeba e Zamura estavam em Carcó, e com eles cerca de 15 mil homens. Estes foram todos os que sobraram dos exércitos dos povos que vinham do leste, pois 120 mil homens que portavam espada tinham sido mortos. Gideão subiu pela rota dos nômades a leste de Noba e Gigbeia e atacou de surpresa o exército. Zeba e Zamura
os 2 reis de Midian fugiram, mas ele perseguiu e os capturou, derrotando também o exército. E ele foi para lá apenas com 300 homens, nada mais. Capítulo 7, verso 3 diz assim: Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há gente demais, 10.000 homens demais para enfrentar 135.000. Desça com eles à beira d'água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Assim Gideão levou os homens à beira d'água, e o Senhor lhe disse: separe os que beberem a água lambendo-a como faz o cachorro. Daqueles que se ajoelharam para beber, o número dos que lamberam a água, levando-a com as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Uau! Né, irmãos? Como não ficar empolgado com uma vitória dessa? Como não ficar empolgado, meu irmão? Lendo a palavra de Deus e ouvindo o próprio Deus falar com você, que você pode inventar um exército de milhares, né? Com apenas 300 homens. Como não ficar empolgado? Deus te chama, meu irmão, para ser um vitorioso. Deus te chama para isso. Amém? Mas vocês não parecem muito empolgados. Vocês não parecem muito empolgados com essa palavra, não parecem muito empolgados com essa vitória. Porque talvez você esteja ainda com a alma e o espírito que estava atuando na vida de Gideão antes do Senhor chamá-lo para libertar o povo. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos hoje, né? Como Gideão, nós também podemos ter uma vitória. Amém? Amém? Podemos ou não podemos? Com o Senhor nós podemos ter a vitória, querido. É certo isso. Porém, né, sempre tem um porém, se nós quisermos realmente conquistar e sermos vitoriosos como Gideão, nós vamos ter que permitir primeiro que o Senhor transforme principalmente 2 áreas de nossas vidas. Gideão precisou passar por isso. E eu e você também precisamos passar por isso, para que nós possamos receber a vitória. E é sobre essas áreas que eu quero falar com os irmãos hoje. E eu gostaria que os irmãos estivessem bem atentos, né? E com o coração bem aberto, para que essa palavra possa realmente entrar na sua vida, meu irmão. E você possa realmente mudar o rumo da sua história. Não porque você seja algo, mas porque você tem um Deus que é tudo. Amém? Deus é tudo. Então, se você quer conquistar e ser um vitorioso como Gideão, então permita que Deus transforme a sua alma. Esta é a primeira área que você precisa que Deus transforme na sua vida para que você possa ter vitória. Gideão tinha problemas na alma, querido. Como eu já disse, ele se achava inferior às outras pessoas, ele tinha um complexo de inferioridade, ele tinha uma imagem negativa de si mesmo. Né? O verso 15 diz: Ah, Senhor,
a minha tribo é a menor, minha família é a menos importante e eu sou o menor de todos eles. Essa era a forma como Gideão se via. E isso fazia de Gideão uma pessoa murmuradora. Quando Deus começa a falar com ele ali através do anjo, ele responde ao Senhor: mas agora o Senhor nos abandonou, murmurando. Cadê o Senhor que não está vendo a situação que eu estou passando? Como é que o Senhor não está vendo que eu estou aqui no lugar onde deveria estar pisando uvas, mexendo com o trigo, me escondendo? Senhor, o Senhor não está vendo a minha situação? O Senhor me abandonou. Será que eu e você, em algum momento das nossas vidas, falamos isso? Quantos já falaram isso alguma vez? Senhor, o Senhor não está vendo, não? Essa era a visão dele. Ele se tornou um murmurador. Nada estava bom. Ele se tornou uma pessoa medrosa. Com medo de sua família e dos homens da cidade, fez tudo à noite. O verso 27 fala isso. Ele vai destruir o altar de Baal e o poste ídolo da deusa Azerá. E ele vai à noite para que ninguém o visse derrubando ali o altar. Como eu falei aqui, eles estavam vivendo uma contracultura. O que que a lei dizia para eles? Que eles deveriam adorar apenas a Deus. E por que eles estavam adorando a Baal? Eles estavam permitindo que outras coisas entrassem no meio da cultura do povo de Israel. Então ele se tornou um medroso. Ele se tornou uma pessoa negativa, questionadora e cheia de argumentos. Ah, Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Você já se pegou assim, questionando a soberania de Deus? Quantos de nós, queridos, já questionamos a soberania de Deus por causa de situações que acontecem em nossas vidas e que muitas vezes nós somos até responsáveis por elas? Nós demos cabo para que isso acontecesse. O que era o caso do povo de Israel? Eles abandonaram o Senhor e estavam sofrendo tudo aquilo que eles estavam passando. Para vocês terem uma ideia, né, os midianitas, o texto diz que eles eram como gafanhotos, que eles devoravam toda a plantação e não sobrava nada. Os bichos, os animais do povo de Israel não tinham o que comer. Eles destroçaram a economia do povo de Israel. Eles estavam passando por um tempo terrível, mas eles deram causa a isso. E Gideão era um negativista, né? Ele era uma pessoa negativa. Nada dava certo, nada podia dar certo. Tudo dava errado. Talvez, querido, a resposta de Gideão, ela não é muito diferente, ou não foi muito diferente da minha e da sua resposta diante de alguma circunstância semelhante a essa que ele estava vivendo. Talvez nós respondamos ao Senhor, ou temos respondido ao Senhor em algum momento desta forma. Depois de 7 anos de sofrimento, o foco de Gideão ali estava nele mesmo, não em Deus. Estava na sua própria fraqueza, não no poder de Deus. Talvez depois de muito sofrimento nas nossas vidas, nós tendemos muitas vezes a mudar o foco. Tirar o foco do Senhor e colocar em nós mesmos, nas nossas debilidades, nas nossas fraquezas, nos nossos problemas. E isso não dá nenhum resultado positivo para ninguém. Amém? Quantos estão me entendendo? Amém.
Mas Deus, querido, Ele curou a alma de Gideão. E de que forma Ele curou a alma de Gideão? Com a sua palavra, garantindo o quê? Proteção para Gideão. O verso 12 diz: o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor está com você. Olha que coisa maravilhosa. Você tem certeza que Deus está contigo, querido? Amém? Deus está com você? Amém. Você precisa confiar nisso. Se você não fizer isso, querido, você está dentro d'água, literalmente. Encontrei a irmã ali no corredor agora há pouco, e eu falei: tá triste? Tô. Aí ela respondeu: tô. Passando por luta, né? Tô. Mas sem perder a esperança? Ela sem perder a esperança. Eu falei: pois é, porque no dia que você perder a esperança, acabou tudo. Amém? E nós temos uma esperança. Amém? Sim ou não, irmãos? Temos ou não temos esperança? O nosso Redentor vive. Aleluia. Glória a Deus. E ele diz a Gideão: o Senhor está com você. Ele diz também: eu estarei com você. Ele está e ele sempre estará. Amém? E ele continua: não tenha medo, você não morrerá. Deus é um Deus de vida. Ele é Deus de vivo, não Deus de mortos. Se Ele estiver com você, meu irmão, você pode ir, pode enfrentar o inimigo e você vai ter a sua vitória. Amém? Então, Deus desconstruiu aquela autoimagem que Gideão tinha. Ele elevou a autoimagem de Gideão. Gideão deixou de se ver como ele se via. A palavra de Deus, né, nos trata, querido, da forma como trata Gideão. A palavra de Deus, ele olha para nós e nos trata como poderoso guerreiro. Quantos poderosos guerreiros nós temos aqui? Poucas pessoas. Quantos poderosos guerreiros temos aqui? Então aplauda o Senhor, querido. Exalte o nome dEle. Amém? O Senhor precisa ser exaltado, precisa ser glorificado. Amém? Ele não te vê como você se vê. E aí Gideão se via aqui como o menor, o coitadinho, aquele que tinha tudo, todas as dificuldades do mundo. E aí eu posso falar de mim, querido. Eu também me via de alguma forma desse jeito. Talvez não no nível dele, mas eu sempre achei que eu não ia dar muito certo na vida, porque eu sempre fui muito tímido e tinha muita dificuldade de me relacionar com pessoas. Mas um dia Deus me alcançou. Aleluia. E hoje eu estou aqui. Nem nos meus melhores sonhos ou previsões ou desejos, eu nunca imaginei que eu estaria hoje pregando numa igreja, usando o púlpito de uma igreja, falando do Senhor, cuidando de pessoas. Nunca, querido, nunca. Na verdade, eu sempre achei que eu seria alguém muito, muito pequeno, por conta da forma como eu me via. Mas Deus me encontrou. E tudo isso foi mudado, foi transformado. Amém? Eu estou falando aqui, tem parente meu aí, depois você pode perguntar, que eles podem te dizer. Como eu era e como eu sou hoje. Se houve mudança, se houve transformação, e eu vou dizer para você, Deus transformou tudo. Meu trabalho, minha vida em família, né? Minha vida na família espiritual, e Ele tem andado comigo e eu tenho andado com Ele. Essa semana no PG a gente compartilhou o Salmo 42, a Yasmin, né, citou aqui durante o louvor, e uma das perguntas, né, o Salmo 42 ali para mim, em suma,
o salmista ali, ele está dando uma ordem à sua alma, exortando a sua alma para confiar no Senhor. E aí eu até falei lá que a pastora Nilva tinha uma palavra muito bacana sobre essas coisas. Ela sempre falava que a nossa alma é cretina e que ela fica procurando as pequenas coisas lá, as pequenas dificuldades para que a gente possa se apegar e fiquemos doentes. E o salmista estava ali combatendo a sua alma, exortando ela, dizendo, confia no Senhor, confia no Senhor. E uma das perguntas lá no compartilhamento foi essa: quando você está muito triste e Deus parece distante, o que você costuma dizer à sua alma? Sabe qual foi minha resposta a essa pergunta, querido? Eu não costumo dizer nada, eu fico calado. Mas uma coisa eu faço, eu procuro me alimentar daquilo que me traz esperança, que é a palavra de Deus. Amém? Se você fizer isso, você vai conseguir vencer esses momentos onde a sua alma quer que você se entristeça, quer que você fique abalado, quer que você desista. Mas quando tu vai para a palavra de Deus, você pega uma palavra dessa, tem como você desistir de alguma coisa? É possível? Isso tem uma coisa que me ajudou demais, é justamente essa coisa da palavra de Deus. Eu sempre gostei muito de ler a Bíblia. E aí eu era sempre muito enjoado, né? Vou até falar de novo aqui. Eu era um cara enjoado, acho que ainda sou. E aí Vanderlei é meu pai espiritual, a gente estava lá no PG, aí eu demorei 1 ano vindo para a igreja, irmão, mas sem levantar a mão, né? Sem aceitar Jesus. E aí ia para o PG lá, ou para a célula na época, aí o Vanderlei falava lá e lia a Bíblia e ministrava a palavra. Quando eu chegava em casa, eu pegava a minha Bíblia e ia ler. Deixa eu ver se esse negão está falando a verdade. Mas eu aprendi assim. Isso foi muito bom para mim. Eu fui convencido, irmão, pela palavra. Amém? Eu me converti pela palavra. E eu estou enraizado no Senhor pela palavra. E o Vanderlei sempre gostou também muito de Bíblia. E de vez em quando ele chegava lá em casa, aí eu estava lendo a Bíblia, eu estava assistindo o programa do R.R. Soares e ele ficava olhando ali. Aí às vezes ele chegava em casa e ia ler a Bíblia, aí ele lia um texto lá, aí ligava para mim, Silvio, lê aí o texto tal. Aí eu li o texto lá, e aí, o que tu acha? Aí a gente começava a debater sobre aquilo que ele estava lendo lá e sobre aquilo que eu li com ele. E aquilo ali edificava. Me edificava, me fazia crescer. A palavra de Deus é como um dínamo, querido, né? O Evangelho é como um dínamo, é como um poder do Senhor para nos levantar. Amém? Então nós precisamos deixar que Deus transforme a nossa alma. Amém? Por meio da palavra. Por meio da palavra nós somos edificados. Então, se você quer conquistar e ser um vitorioso como Gedeão, permita que Deus transforme sua vida espiritual e religiosa. O texto diz que na casa deles, né, existia um altar, onde eles sacrificavam um ídolo chamado Baal. Porém, o Deus que havia libertado o povo de Israel não era Baal. O Deus que havia libertado o povo de Israel era o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores. Mas o povo estava se prostituindo, adorando a outros deuses. O texto no verso 9 diz assim, o texto de Juízes 6, no verso 9. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. Quem libertou o povo de Israel foi o Deus Todo-Poderoso, mas eles já estavam adorando a outros deuses. Altar, querido, significa vida. E sacrifício significa serviço. Então, ora ele servia a Deus, ora ele servia aos ídolos, aos outros deuses, que nada são. Eles deixavam de servir ao Deus Todo-Poderoso para servir
a outros deuses, outros ídolos. E isso fez de Gideão uma pessoa espiritualmente confusa. Ora ele acreditava em tudo, ora ele não acreditava em nada. Ora ele estava bombando, ora ele estava na sarjeta. Confuso. Tem gente assim, querido? Tem um bocado de gente assim. Estou dizendo que a gente não pode, em algum momento da nossa vida, ficar triste, né? Mas isso não pode ser uma coisa constante, uma gangorra. E você não pode ficar muito tempo lá embaixo. Você tem que olhar para Deus, amém? Olhar para Ele e se alimentar da palavra dEle. Então, espiritualmente ele ficou confuso. Uma vida espiritual sem fé. Uma religiosidade que não produz nada. Não produz vitória, não produz nada. Talvez, meu irmão, você esteja religioso, vindo para o culto, indo para o PG, muitas vezes participando da oração, 6h15, vindo às vigílias, né, participando dos movimentos da igreja, mas tudo no automático. A pastora Fabiana falou sobre isso aqui na nossa vigília e foi tremendo. Talvez você esteja fazendo isso porque você já acostumou, mas na verdade você não está buscando ao Senhor, não está buscando glorificar e honrar o Senhor. Fazendo porque já está acostumado, não com a intenção certa no coração, ou com o desejo correto no coração. E isso não gera fé no seu coração, não gera fé no meu coração, não produz nada que se aproveite, não nos dá a vitória, porque nós podemos estar vivendo no automático. Mas Deus restaurou a vida espiritual de Gideão, propondo a ele 3 coisas, querido. 3. A primeira coisa que ele propôs para Gideão, ou que ele disse para Gideão fazer, foi despedace, destrua o altar de Baal. Segunda coisa que ele pediu, erga, construa um altar exclusivo para o Senhor. E a terceira coisa que ele mandou que Gideão fizesse, ofereça, dedique um sacrifício ao Senhor. Interessante, querido, que a primeira coisa que Deus manda Gideão fazer é destruir o altar de Baal e de Azera, deusa da fertilidade. O povo lá estava passando problema porque as plantações eram destruídas. E aí eles procuraram ajuda onde? Nos ídolos, nos deuses que não o Deus Todo-Poderoso. E a primeira coisa que Deus manda ele fazer é derrubar, né, destruir o altar e derrubar este poste ídolo lá, cortar a cabeça, na verdade. Construir um altar para ele e entregar o touro como holocausto. É interessante isso, querido, porque para que Deus possa transformar a nossa vida espiritual, a primeira coisa que nós vamos precisar fazer é derrubar os altares dos ídolos que trazemos conosco. Os ídolos da nossa vida. Nós precisamos derrubar, destruir, acabar com esses altares. E levantar um altar no lugar desses altares, um altar para Deus, para o Deus Todo-Poderoso. E começar a sacrificar ao Senhor. O altar hoje, querido, não é mais o altar como está descrito no livro, na Bíblia. O altar hoje sou eu e é você. É a minha vida, é a sua vida. Então o altar sou eu. E o sacrifício sou eu, é o meu serviço. E o que é o meu serviço? É reconhecer
que eu sou um servo, ou reconhecer a minha condição de servo. E o que o servo faz? Qual é a missão do servo? Qual é o prazer que o servo tem que ter? Agradar o seu Senhor. Se Deus é meu Senhor, querido, e eu vivo para agradá-lo, eu tenho que fazer aquilo que Ele manda que eu faça. Quantos entendem isso? Amém? Então eu preciso ter essa identidade de servo. O altar do Senhor tem que estar dentro de mim, na minha vida. E o meu serviço para o Senhor é que vai demonstrar o quanto eu estou disposto a sacrificar a Ele. O que você está disposto a sacrificar ao Senhor? O que você está disposto a entregar para Ele como sacrifício? Interessante também, querido, aqui que depois eu observei, é que o Senhor pede para Gideão sacrificar o 7º boi. O boi que tinha 7 anos. E a opressão dos midianitas sobre o povo de Israel durou 7 anos. Tudo tinha um ato profético. Tudo tinha a ver com algo que o Senhor queria fazer na vida do povo de Israel. Gideão obedeceu e Deus fez dele um vencedor. Querido, Gideão saiu da tristeza para o júbilo, para a alegria. Amém? Ele saiu daquela condição de tristeza, de opressão, para uma alegria extraordinária. Amém? Gideão saiu dos complexos para a cura. O Senhor curou Gideão de uma forma que ele não tinha mais complexo nenhum. Ele liderava aquele povo sem nenhum problema. Ele levou o povo para a guerra e foi vitorioso lá sem nenhum tipo de problema. Quando ele foi confrontado por alguns no caminho, ele respondeu à altura. Ele não se sentia mais o menor. Ele saiu dos prejuízos para a restituição. Amém? Ele saiu do medo para a coragem. Enfrentar um exército com apenas 300 homens. Que façanha. No mundo nós não vamos encontrar isso, querido. Porque o Deus Todo-Poderoso é que fez. Ele saiu da derrota para a vitória. Ele deixou de ser aquele derrotado, aquele que estava ali trabalhando, sim, mas fazendo algo escondido com medo. Quando Deus mandou ele derrubar o altar e o poste ídolo, ele foi à noite, porque ele estava com medo, mas ele foi lá e derrubou. Ele fez o que Deus mandou. E Deus o abençoou. E lhe deu a vitória. Eu queria que você ficasse de pé. E eu quero dizer para você, querido, nessa noite, que é isso que Deus quer fazer com você. Amém? Quantos querem que Deus faça isso na sua vida? Aleluia. Então é isso que Deus quer fazer com você nessa noite. Ele quer começar isso na sua vida hoje, agora. Ele quer com a sua palavra encorajadora, né? Que diz para mim e para você, eu te valorizo, eu me importo com você, eu te amo. É isso que o Senhor fala para cada um de nós nessa noite. Mas Ele diz também, eu tenho uma missão, eu tenho um projeto para realizar em você e através de você. Eu estou aqui hoje porque o Senhor tem um projeto para realizar na minha vida e através da minha vida. Quantos creem nisso? Quantos acham que o Senhor tem um projeto para realizar com você e através de você? De verdade?
Ele diz: eu estou contigo, não temas, você vai vencer. Quantos acreditam nisso de verdade? Você precisa acreditar, querido, porque se você não acreditar, nada vai acontecer. Acreditar e obedecer. Hoje ele propõe para você e para mim uma aliança. De repente, como eu falei, você pode até, como Yasmin falou aqui, durante a ministração do louvor, eu não sei como é que está a sua vida espiritual, eu não sei como é que está a sua vida financeira, eu não sei como é que está a sua vida familiar, eu não sei como é que está o seu ministério, mas eu sei que Deus te trouxe aqui hoje para renovar uma aliança com você e dizer para você que Ele ama você, Ele ama a mim, Ele nos ama, querido. E nele você tem uma identidade de filho vitorioso. E muitas vezes você pode estar pensando em vitórias no mundo físico, mas se nós olharmos para Jesus, aquilo que para Deus e para nós é uma vitória, para o mundo é uma derrota. A cruz é uma loucura para o mundo. E talvez Deus queira fazer com você algo nesse nível. As pessoas vão te chamar de louco, vão te chamar de religioso, de piegas, sei lá. Mas Deus quer fazer uma obra através da sua vida. E Ele te chama hoje para que você possa destruir o altar. Não deixe nada em sua vida ocupar o lugar de Deus. Somente Deus pode ocupar o lugar mais alto na sua vida. O lugar de honra, o lugar de destaque é do Senhor. O que tem ocupado esse lugar de Deus na sua vida, querido? Sua esposa, seu marido, seus filhos, seu trabalho. Sua posição ministerial, seu orgulho, sua soberba, o que tem ocupado o lugar de Deus, o lugar do altar de Deus na sua vida? Ele te chama hoje para você se arrepender, para você derrubar esse altar, e não somente derrubar, mas Ele te chama para construir ou edificar um altar para Ele, no lugar mais alto, no lugar de honra, no lugar de destaque da sua vida. Honre ao Senhor. Tenha santidade, querido. Tenha dedicação ao Senhor. Valorize aquilo que o Senhor valoriza. Ele te chama para sacrificar, dedicar algo a Ele. O que você tem para dedicar ao Senhor? Como eu disse aqui, Deus deu uma instrução específica para Gideão. Você deve sacrificar o touro com 7 anos. Eu não sei o que Deus pede para você sacrificar nessa noite. Mas eu sei, querido, que é necessário fazer. Siga esses passos, siga essas instruções. E Ele vai fazer de você um vitorioso. Aleluia. Ele vai te fazer um vitorioso. Faça sua oração, feche seus olhos, comece a clamar ao Senhor, comece a dizer a Ele o que tem te prendido, o que tem te travado, o que tem te afastado dEle. Coloque agora na presença do Senhor. Comece agora a dizer a Ele o porquê que você tem deixado de ouvir a voz dEle, de se sentir
acolhido, protegido por Ele, guardado por Ele em todas as circunstâncias. Diga para Ele porque você tem olhado mais para as circunstâncias do que para o poder que está sobre Ele, do que para a sua soberania. Meu Deus, nessa noite, Seu Deus, a Tua igreja aqui reunida, Pai amado, clama ao Senhor, Pai, como o povo de Israel clamou ao Senhor, Pai amado, naqueles dias, e o Senhor levantou Gideão para, Senhor, libertá-los, Seu Deus, e trazer uma vitória extraordinária, Seu Deus, sobre um exército, Pai, que oprimia o Teu povo, Pai, que fazia, Seu Deus, com que eles, Pai amado, sofressem, Seu Deus, de forma, Seu Deus, a se afastar de Ti completamente, Seu Deus, e adorar até os outros deuses. A Tua igreja se reúne hoje, Seu Deus, para clamar a Ti, para que o Senhor venha, Seu Deus, com a Tua intervenção divina e levante aqui, Seu Deus, muitos Gideãos, Pai, comprometidos, Seu Deus, contigo, que serão, Seu Deus, transformados, Seu Deus, na sua alma, Pai amado, e na sua vida espiritual e religiosa. Vão, Senhor, em nome de Jesus, derrubar os altares, Seu Deus, erguidos, Seu Deus, da sua vida, Pai amado, para os ídolos. Ídolos esses, Pai amado, que tem a ver com coisas, mas tem a ver também, Seu Deus, com sentimentos, com pessoas, Seu Deus, e outras coisas, Pai amado, que só o Senhor sabe e aquele que está vivendo também. Homens, Seu Deus, e mulheres, Seu Deus, que vão, Seu Deus, destruir esses altares e vão edificar no lugar um altar para o Senhor, o Deus vivo, aquele que é Deus de vivo, Seu Deus, aquele que é autor e consumador da nossa fé, aquele a quem devemos honrar e glorificar em todo o tempo. E vão sacrificar a Ti, Seu Deus, aquilo que é devido, aquilo, Seu Deus, que o Senhor, Pai amado, pede a eles nessa hora, Senhor. Senhor, nós queremos nos arrepender nessa noite, Senhor, pelas vezes, Seu Deus, em que estivemos fazendo as coisas com religiosidade, Pai amado, no automático, sem, Seu Deus, olhar para Ti, sem olhar para o Senhor, Pai amado, que é, Seu Deus, a razão, Seu Deus, de tudo isso, Pai. Deixando de viver uma vida de fé, uma vida de alegria, uma vida, Seu Deus, onde a nossa alma cumpre, Seu Deus, em nome de Jesus, a vontade do Senhor e não a dela própria. Ó Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor, como igreja. Tem misericórdia de nós, Seu Deus, como filhos Teus, Senhor. Precisamos da Tua misericórdia, Senhor, e queremos nos arrepender nessa noite. Tu és bom o tempo todo, Seu Deus, e nós queremos louvar ao Senhor, Pai amado, porque Tu cuida da gente, Seu Deus, em todas as coisas. Não há porquê, Seu Deus, ficar apavorados. Não é porque temer, porque o Senhor está conosco. Aleluia, você crê nisso, aplauda o Senhor. Glorifica o nome dEle, o Rei dos Reis. Oh Senhor, santo e poderoso. Aleluia, glória a Deus. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade. Você pode louvar ao Senhor com essa canção. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu
Glória a Deus. Quantos foram edificados com essa palavra hoje? Amém? Eu queria que você que está aqui no nosso meio, que ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, e sente um desejo agora, nessa hora, de fazer isso, que você se manifeste aí, faça assim com a sua mão, porque nós queremos orar por você. Nós queremos orar por você e apresentar a sua vida diante do Deus Altíssimo. Tem alguém aqui nessa condição? Alguém que queira aceitar Jesus? Ou alguém que desviou dos caminhos do Senhor devido às dificuldades, às circunstâncias e às lutas, mas hoje quer voltar para a presença do Senhor? Tem alguém aqui nessa condição? Amém. Eu queria chamar você aqui na frente, que entendeu realmente essa palavra, querido, e que realmente entende que precisa se arrepender por tantas vezes que você não confiou no Senhor e deixou a sua alma cretina dominar a sua vida e fazer com que você parasse de fazer o que tinha que fazer, porque o Senhor mandou fazer. Eu queria desafiar aqui somente aqueles que entenderam essa palavra e querem renovar a sua aliança com o Senhor. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente, porque nós vamos orar ao Senhor e Ele vai fazer de novo na sua vida, amém? Alguns que estão aqui, seu Deus, eu sei que precisam disso e que o Senhor falou com você. Se você é uma dessas pessoas, querido, não deixe a oportunidade passar. Venha até aqui porque nós vamos orar. Nós vamos orar e o Senhor vai te dar a vitória sobre essa luta, vai te dar a vitória sobre essa tristeza, sobre esse desânimo. Ele vai te fazer um vitorioso. Ele vai transformar essa tristeza em alegria, um medo em coragem, e vai fazer você andar altaneiramente, porque o Senhor é contigo. Aleluia! Pastores, vamos orar. Venham para cá, vamos orar, vamos interceder pela igreja. Queridos, essa igreja está no novo tempo. Nós estamos no ano de viver no Espírito e na Palavra. E a Igreja de Cristo Dócimos, por muito tempo, ela foi marcada sempre pela Palavra do Senhor e um viver no Espírito. E nós estamos resgatando todas essas coisas. E eu queria que você se aliançasse com o Senhor, não deixasse de entrar nesse movimento. Não deixe de entrar nesse movimento, descubra o que o Senhor está fazendo agora e se entregue a isso. Nós precisamos buscar ao Senhor, levantar o altar do Senhor em nossas vidas e fazer aquilo que agrada a Ele. Se você está aqui, meu amado, é porque o Senhor te chamou. Você não veio aqui por acaso. Você não veio para a igreja porque você estava em casa sem fazer nada e resolveu vir aqui. Então comece você mesmo a orar e os pastores vão estar intercedendo. Se você sentir vontade aí, pastor, pode colocar a mão na cabeça dos irmãos e nós vamos estar aqui abençoando a sua vida e clamando para que o Senhor revele a você qual é o altar que precisa ser destruído na sua vida, qual é o ídolo que você precisa retirar da sua vida, para que Ele possa fazer com você aquilo que Ele fez na vida de Gideão e você seja um vitorioso. Santo Deus, bendito é o Senhor, Tu és maravilhoso, Pai. Tu és, Seu Deus, o Deus que tudo pode, o Deus que tudo faz. Tu tens, Seu Deus, a chave, Pai, que abre todas as portas. Tu nos conhece, Pai amado, em nome de Jesus, desde o ventre das nossas mães. Pai, Tu sondas, Seu Deus, mentes e corações, Seu Deus. E eu quero chamar hoje, Seu Deus, a Tua igreja ao arrependimento. Se arrepender, Seu Deus, em nome de Jesus, por estar fazendo as coisas, Pai amado, de forma displicente, de forma, Seu Deus, negligente, Pai amado, sem honrar o Senhor, Pai amado, que merece toda a honra e toda a glória, que merece, Seu Deus, em nome de Jesus, ser adorado em todas as coisas, Pai, que gera fé em nosso coração, Seu Deus, para vencer, Seu Deus, as batalhas e sermos vitoriosos.
Pai, que a vida dos seus filhos, Pai, a partir de hoje, entre numa rota, Pai amado, de milagre, numa rota, Senhor Deus, de transformação, numa rota, Senhor Deus, em nome de Jesus, onde a sua alma, Pai amado, é controlada pelo Espírito do Senhor, pela palavra do Senhor, onde a vida dele, Senhor Deus, é controlada pela palavra e pelo Espírito, Senhor Deus, e não pelas suas próprias vontades. Pai, nós queremos, Senhor Deus, em nome de Jesus, viver o melhor do Senhor, Pai amado, para as nossas vidas, para a nossa igreja, para nossas casas, para as nossas famílias. E nós sabemos, Pai, que Tu tens, Senhor Deus, o melhor. Tu tens o melhor, Senhor Deus. E ainda, Senhor Deus, que as lutas venham, que as circunstâncias, Pai amado, tentem nos sucumbir. Tentem, Senhor Deus, em nome de Jesus, nos tirar do foco. Nós ainda assim, Pai amado, olharemos para o Senhor e viveremos, Senhor Deus, em nome de Jesus, na esperança, Senhor Deus, do futuro vindouro, na esperança, Senhor Deus, em nome de Jesus, da glória e da eternidade com o Senhor. Pai, nós queremos isso em nossas vidas, Pai, e por isso, Senhor Deus, nós estamos aqui hoje, diante do Senhor, Pai amado. Estão homens e mulheres que estão dizendo ao Senhor que a partir de hoje vão caminhar, Senhor Deus, em vitória, Senhor Deus, porque obedecerão, Senhor Deus, a Tua palavra e serão alimentados por ela e verão, Senhor Deus, a glória do Senhor se resplandecer, Pai amado, nas suas vidas, em todas as áreas. Em nome de Jesus eu profetizo vitória, Senhor Deus, na área financeira, vitória na área familiar, vitória, Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor Deus, no ministério, Pai, vitória, Senhor Deus, em nome de Jesus, no trabalho, Pai, vitória, Senhor Deus, e sucesso, Pai amado, na vida estudantil, na vida profissional, Pai, serão, Senhor Deus, em nome de Jesus, pessoas transformadas, Pai, pelo Teu Espírito, e viverão, Pai amado, no Teu sobrenatural. Vitória sobre os guerreiros, sobre os exércitos, Pai, e glorificarão, Senhor Deus, o Teu santo nome. Assim eu oro, Pai, em nome de Jesus. Você concorda com essa oração, querido? Glorifique o nome do Senhor, aleluia! Glória a Deus! Santo é o Teu nome, Senhor Deus. Amém. Queria agradecer aos irmãos que, querido, para que tudo isso aconteça aqui, pessoas servem ao Senhor. Vem aqui servir ao Senhor através do serviço às pessoas, à igreja, porque essa é uma missão que Deus nos confiou. Então queria agradecer a cada um que está trabalhando hoje, está prestando um serviço para a igreja. Vocês são bênção demais, Ministério de Louvor, pessoal da mesa de som, pessoal da diaconia. Deus abençoe vocês poderosamente. Faça assim com a sua mãozinha, meu querido. Não saia daqui sem ser abençoado. Que a graça do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo seja com todos. Que vocês tenham uma semana extraordinária de vitória no Senhor. E que o Senhor faça maravilhas na sua vida. Vão em paz e que o Senhor os acompanhe. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.